Pouco terminou 2-0 vitória do Botafogo em cima do Flamengo. Já trouxemos aqui algumas informações, né? O Botafogo não vencia o Flamengo há 8 jogos. Só neste ano eram 5 partidas e o Botafogo não tinha vencido o Flamengo, inclusive caiu, né, na semifinal da Copa do Brasil, justamente para o grande rival. Edmundo, como é que foi o jogo? Pouco mais de 5.000 pessoas, um público bem diferente em relação justamente às semifinais da Copa do Brasil, mas a torcida do Botafogo pelo menos está desafogada, desentalada depois de bater o Flamengo, que veio só com o Rodinei em relação ao time que fez a primeira decisão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Então, quando você tem um campeonato eliminatório, né, no caso as semifinais da Copa do Brasil, em que Botafogo e Flamengo e Botafogo se enfrentaram, e tinha também, coincidia com a chegada do Rueda. Então o que ele fez? Fez um time mais fechadinho no sistema defensivo e acabou explorando a individualidade técnica, né, do Berril, do Diego, que fez o gol que deu a vitória. O Botafogo não conseguiu transpor essas duas linhas de 4 feitas pelo Rueda, empatou em casa e chegou no Maracanã com a bela jogada individual do Berril e o gol do Diego. O Flamengo passou a final. É claro que você já disse aí, o Flamengo jogou com o seu time reserva. Agora é um time reserva que, se tivesse em qualquer outro time, seria, com a camisa de qualquer outro time, seria um time muito forte, disputaria o campeonato de igual para igual, porque o goleiro é excelente, a dupla de zaga tem um recém-chegado Rodolfo, que é bom, o Trauco, que fez partidas excelentes, Rômulo e Cuejá, que foram contratados para serem os 2 volantes titulares da equipe, Everton Ribeiro, Giovânio, Guerreiro lá na frente. Tô falando só dos que tem mais destaque, né? Não que os demais jogadores, o Rodinei, o Rafael Vaz, não tenham o seu valor. Por outro lado, quando o Botafogo encontra um time que o encara de igual para igual, ele encontra espaço para criar suas oportunidades. E o Botafogo, ele sabe o que vai fazer com a bola, ele tem triangulações, ele tem velocidade, e ele procura o tempo todo o centroavante, o Roger, para finalizar, que mesmo fazendo 2 gols, acabou desperdiçando outras 2 ou 3 boas oportunidades. Claro, com a bela defesa do Diego Alves, depois com uma que ele domina e bate cruzada, a bola vai para fora. Então, assim, com o jogo aberto, um jogo mais franco, foi um excelente clássico, né? Sem ter a disputa, esse lance aí que eu falava que ele chuta cruzado, sem ter a disputa eliminatória, jogando de forma mais aberta, de forma mais ofensiva, o Flamengo sofreu e deixou o Botafogo vencer aí depois de um grande jejum nesse confronto. Preste atenção, na próxima quarta-feira, o Fox Sports transmite com uma exclusividade para todo o Brasil o primeiro jogo das oitavas entre Chapecoense e Flamengo. A gente vai falar do Flamengo daqui a pouquinho, afinal de contas, o Botafogo venceu o clássico, vinha de eliminação na Copa do Brasil justamente para o Flamengo e já engata, Zinho, 2 vitórias seguidas. Eu acho que passa um pano, em parte, na queda, né, na eliminação da Copa do Brasil. Eu achei que o Jair foi muito feliz, né? Ele teve a semana toda de trabalho, não tinha porquê ele poupar algum jogador, né, para o jogo decisivo da Libertadores. Então ele deu ritmo para o seu time, né, deu moral para o seu time. Tem algumas peças que não puderam jogar por contusão, o Carli, o Lindoso, né, o João Paulo, que são jogadores importantes e que estão tentando recuperar para o jogo contra o Grêmio. Mas ele levou o que ele tinha de melhor para esse jogo contra o Flamengo, ou seja, ele priorizou sim o Campeonato Brasileiro, porque ele sobe na tabela com essa vitória, ele começa a pensar também na vaga da Libertadores, caso que, se ele tem um insucesso contra o Grêmio, ele vai brigar de igual para buscar essa vaga pelo Brasileiro. Então ele foi bem nisso. O time do Botafogo mais arrumado, porque, como o Edmundo falou, muito bom time do Flamengo, sem dúvida, esse time alternativo, vários jogadores que já foram titular, e o Guerreiro é titular desse time, né, como o Rodolfo deve ser o titular, junto com o Hever. Mas é um time que não está jogando toda hora e quebra muito, vai numa Sul-Americana, vai numa Copa do Brasil, e aí vai para um brasileiro, esse time não está com o mesmo ritmo do Botafogo.
O Botafogo venceu porque foi melhor arrumado, melhor distribuído taticamente, e quando ia à frente, o Botafogo era mais objetivo do que o Flamengo. O Flamengo ia pela qualidade individual, e alguns jogadores jogando abaixo do que pode, o Botafogo merecidamente vence o jogo, e como eu falei aqui, né, no meu destaque, ganha uma moral, né, para a sequência aí da Libertadores e do próprio Campeonato Brasileiro. O Botafogo chegou a ser 11º colocado na tabela ao final de uma das últimas rodadas. Para ele ser 2 vitórias seguidas, trazem de volta o Botafogo para a metade de cima. Só uma comparação aqui, assim, eu entendo o que o Juninho está dizendo, tem toda a razão. Assim, o Botafogo tentou fazer o máximo que ele podia, mas os 3 times que vão jogar Libertadores na quarta-feira, dos brasileiros, o Botafogo foi que menos usou titulares, né? Porque o Carlos, o Matheus Fernandes... Mas por contusão, né? No final eles foram poupados, porque hoje no final do dia se dizia que eles estão prontos para jogar. Eles vão jogar na quarta-feira. Mas aí era um risco, né? Colocar. Porque eles estão voltando de um processo de contusão e eles ainda vão fazer teste mesmo para ver se joga na quarta-feira. E entrar num clássico desse, aí sim era o risco. Esse negócio de teste, desculpe, o teste que eu disse. Isso existe? Existe. Ou é só para poupar o jogador? Existe. O lateral do Corinthians tentou durante a semana botar no treino, ver se ele tinha condições de ir pro clássico e não teve condições. O Carlos Lindoso e o João Paulo, né, não jogaram. E a informação é que eles vão jogar na quarta-feira. O Grêmio não jogou com o Jeromel e com o Luan. Por razões, o Jeromel vai voltar na quarta-feira, deve jogar na quarta-feira, o Luan também. O Luan é o mais difícil, o Luan tá fazendo tratamento... Edema, né? Tá com edema e tá fazendo tratamento intenso para tentar jogar na quarta-feira. É o mais... De todos os poupados da rodada da Libertadores, o Luan é o que mais preocupa. Ele tem um edema e tá fazendo tratamento intensivo. Imagina se no Grêmio que ele possa jogar, mas é muito difícil. Os Botafogo vão jogar. O Santos jogou com o que tem de melhor, menos o David Braz, que estava suspenso, não podia jogar. O Gustavo Henrique teve uma infelicidade, teve uma lesão de novo e... Nem viajou. Nem viaja agora à noite. Nem viaja agora à noite porque foi substituído durante o jogo. Nogueira vai pro jogo. Aí, outra comparação. O Flamengo jogou com um só, como disse o Zinho, só um dos que foram titulares na quarta-feira. O Cruzeiro jogou com 7. Porque o Cruzeiro não tem jogo na quarta, é verdade. E o Flamengo tem. O Flamengo tem jogo, então poupou o time, tem opções. O Rueda respondeu sobre isso agora há pouco. Agora, no fundo, o Botafogo conseguiu, com o elenco que colocou, poupando jogadores, se manter na situação anterior, ou seja, ele está ali brigando cabeça a cabeça com o Cruzeiro pela 6ª posição, pela vaga na Libertadores, e o Flamengo não. O Flamengo, no objetivo imediato que ele possui, ele podia vencer o jogo, a bola do Guerreiro no primeiro tempo, a cobrança de falta que o Gatito defendeu de maneira espetacular, a bola seguinte que o Everton Ribeiro, foi a única bola importante do Everton Ribeiro no jogo. O Everton Ribeiro não jogou um grande jogo, mas ele dá um toque de lado para o Guerreiro finalizar. O Guerreiro passa um pouquinho do gol e bate para fora. Eu gostaria de abrir uma discussão, né? Joga o time titular. Aparentemente, o Rueda ele pode até dizer que não, porque tem alguns jogadores que não podem jogar a Copa do Brasil. Mas hoje a competição mais importante para o Flamengo é a Copa do Brasil, é a final da Copa do Brasil, nem é propriamente só a Copa do Brasil. Mas tem 3 semanas ainda. Sim, não, mas eu quero voltar à quarta-feira. O Paquetá, titular ou reserva? Vinícius Júnior, é titular ou reserva? Eu gostaria de abrir essa discussão, porque se vai a campo todos os reservas, esses 2 jogadores deviam jogar. Para ganhar vamos pensar um contrário aqui. O time que vai jogar na quarta-feira é a Libertadores. Não, titular. A Sul-Americana. Transmissão Fox Sports, jogo exclusivo Chapecoense e Flamengo, quarta, a partir das 7 horas. Diego Alves jogou hoje, Rodinei jogou hoje. Aí, teoricamente, Hever e Juan. Ou Hever e Rodolfo, pode ser Rodolfo. Hever, Juan jogaram com esses jogadores que não jogam a Copa do Brasil podem jogar a Sul-Americana. Pará virou titular na lateral esquerda, em princípio, certo? Sim. Coelhar jogou hoje. Jogou. O Ilharão entrou no segundo tempo. Sim. Só. Aí você tem Berril entrou no segundo tempo, Diego, Everton não entrou jogaram. No segundo tempo. E o Guerreiro é titular. O Paquetá não é titular. Não. O Guerreiro é o titular. Sim. Essa é uma situação curiosa. Mas essa... Eu estou entendendo o que o Edmundo está falando. Edmundo acha... Não, entendi. O que você quer dizer? O que eu quero dizer é o seguinte. Que poderia ele jogar... falou do time titular, porque na competição mais importante,
salvo o Guerreiro que estava suspenso, né? Entrou esse time. O Paquetá. Com o Paquetá. Né? Tudo bem que o Guerreiro jogou hoje, normal o Paquetá ficar no banco de reserva. Mas e o Vinícius Júnior, que sempre entra do lado esquerdo, Tá, no lugar do Everton Ribeiro, do Everton Só é ótimo. No lugar do Everton, ele sempre entra, ou do lado esquerdo, ou do lado direito, ele é sempre uma das opções de... Por que ele não jogou e jogou o Matheus Salles? Eu acho que ele quis descansar, mas não para ser titular na quarta-feira. Mas então, descansar do quê? Descansar do que ele jogou. Ele tem 17 anos, ele é novo. Se ele não é o titular para quarta-feira, por que ele não joga no final de semana? Eu acho que é essa a questão. Eu não digo nem incoerência, porque eu acho que quem está no dia a dia pode ter contusão, pode ter desgaste, pode ter... Para você jogar com o Giovânio, é melhor, tô supondo, tá? Você jogar com o Giovânio e Everton Ribeiro, é melhor o Matheus Salles, que recompõe mais. Tá entendendo? Uma analogia, tô só querendo entender o porquê que o menino é reserva nos dois times, no titular e no reserva. Ele é preterido no clássico de hoje, minha opinião, e querido, né? E aceito no jogo de quarto. Pode ter sido erro, de fato. Porque assim, o fato é que o Flamengo não conseguiu fazer com o time que o Rueda escalou. O Botafogo cumpriu o objetivo. Ele não podia negociar o que o Cruzeiro ia fazer em Chapecó. Mas tem uma disputa hoje de cabeça a cabeça pelo sexto lugar, que é Cruzeiro e Botafogo. Continuou estável, continuou igual. Os dois, então, só para concluir. Claro, os dois estão com o mesmo número de pontos. O Flamengo não. O Flamengo tinha um desafio hoje, que era ganhar o Botafogo, que ele entraria no G4, ele passaria o Palmeiras, ou seja, ele entraria no grupo dos que vão para a Libertadores na fase de grupos, e nesse aspecto ele fracassou hoje. Aqui, hoje tivemos mais uma vez frente a frente Roger e Guerreiro. Uma rápida enquete aqui com a mesa. PVC, no seu time, no par ou ímpar, você escolhe quem? Guerreiro entre Roger e Guerreiro. Eu escolhi Guerreiro. Zinho, quem joga mais para você? O Roger foi muito melhor do que o Guerreiro hoje, mas eu também escolheria o Guerreiro. Sim, o Edmundo? Eu sou completamente do lado do Roger. Para mim o Guerreiro é hiperestimado e, enfim, e faz muito poucos gols, muito pouco. 6 jogos sem fazer, hein? Então, para mim, eu escolheria o Roger. Vamos ouvi-lo? Imagino que a mesa fique com a opinião, se alguém... Eu acho que ele foi o cara do jogo, Roger. Foi o cara do jogo. Foi o cara do jogo? Foi. Vamos ouvi-lo, então. Que o Vasco se defendeu muito bem. O propósito, o que propôs, conseguiu cumprir, mas o Grêmio teve algumas oportunidades, a gente conseguiu ver algumas coisas. É tirar proveito dos espaços, talvez, que o Grêmio dá no contra-ataque para nós. O que pode fazer o Botafogo na quarta-feira? Que tipo de jogo vocês projetam na quarta-feira? Tem que ir para cima, tem que empurrar os caras, tem que ir dentro de casa, tem que fazer prevalecer o valor casa, né? A gente sabe que em Porto Alegre é difícil vencer, né? O Grêmio tem uma força muito grande na sua arena, mas nós também, nós somos muito fortes aqui diante do nosso torcedor. Já avançamos muitas dificuldades aqui e estamos prontos para avançar mais essa. Pois é, mas o Grêmio tem o Jeromel que está voltando, o zagueiro, né? Tá 3 semanas sem atuar, o Pedro Rocha saiu, o Luan é dúvida, dá para usar isso a favor do Botafogo também? Como é que vê o Grêmio com alguns desfalques aí aparecendo no time? Bom, nós também temos os nossos desfalques, né? São jogadores importantes que são dúvidas ainda, né? Nosso capitão, Joel Cali, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Marquinhos, né? A gente tá com o pessoal também de fora. Cara, é o risco que os clubes correm agora, né? Nessa final de temporada, reta final de temporada, os clubes têm que correr um risco, vai fazer o quê? Precisa pontuar no Brasileiro, você precisa jogar com força máxima maior na Copa do Brasil ou na Libertadores. Então acho que, mas quem jogar das duas equipes vão fazer um grande jogo, se Deus quiser. Roger, fala com a gente aqui. 2 anos e meio que a equipe do Botafogo não venceu o Flamengo. 8 jogos exatos. E você hoje é responsável, marca 2 gols, dá a vitória ao Botafogo. Um jogo para remoer assim, ruminar, relembrar, rememorar, comemorar e dar ânimo e força para o jogo de quarta-feira. Essa torcida pode ficar mais animada. Isso aí, acho que o nosso torcedor pode e deve, né, ficar animado. Acho que esse time já provou que pode fazer grandes jogos, já vem quebrando barreira, né, desde o início do ano. Eu
acho que o tabu, todos os tabus, o gostoso dele é você quebrar, né? E quem quebra fica sempre marcado. E hoje nós estamos mais uma vez, mais um tabu quebrado por esse grupo, né? Avançando fases, vencendo jogos que não vencia há anos, e mais um tabu que a gente consegue vencer e dar confiança para quarta-feira, mais confiante. Algumas informações sobre a temporada do Roger. Ele chega a 16 gols, a melhor marca da carreira dele. Em 2012 ele também tinha chegado a 16 gols, portanto ele iguala a sua melhor forma técnica de todos os tempos. Dos 16 gols que o Roger fez neste ano, nesta temporada, 8 em clássicos. Ele está jogando fino. Então, quando você me faz a pergunta, eu gostaria, não consegui complementar. Se você falar jogador por jogador, o Guerreiro é mais jogador. Faz melhor o peão ali, o pivô, né? Na verdade, o pivô, ele consegue proteger bem, ele joga na seleção, né? A seleção de um nível mais baixo do que da seleção brasileira, mas ele é Foi artilheiro de Copa América. 2 vezes. Com quantos gols? Com 3 gols. Não me lembro, se é 5 gols. Acho que foram 3 a segunda vez. Mas enfim, beleza. Não estou nem discutindo isso. Mas se você quer um goleador, um cara que faz gol, eu prefiro o Roger. O Guerreiro tem 19 gols no ano, é artilheiro do Flamengo. Também não fez tantos gols desde que chegou ao Brasil. O Roger tem 16 no ano. O Roger, é até cruel essa comparação, porque o Roger é muito importante para o Botafogo. Mas quantos gols foram no Carioca? Não, vamos lá. Isso a parte. Peraí, quantos gols foram no Carioca? Podemos levantar o Marcelo Cardoso, que foram 10 gols no Carioca. Está com a internet disponível. Ele é o artilheiro do Flamengo no ano. 19 gols. O Roger é o artilheiro do Botafogo com 16. Ele nunca fez, nenhum dos dois fez tanto gol na carreira, o Guerreiro na carreira no Brasil. Agora, é curioso, a situação do Guerreiro hoje é muito curiosa, porque a gente saiu de um jogo na quinta-feira, à noite, no Maracanã, em que o comentário, de um modo geral, apesar do Paquetá ter feito o gol, fez muita falta o Guerreiro. Porque o Flamengo teve mais posse de bola, porque o Flamengo tocou passe, porque o Flamengo pressionou o Cruzeiro, porque o Flamengo foi melhor que o Cruzeiro na maior parte do jogo, e não conseguiu fazer a posse de bola ser melhor, porque não saíram os gols. O que não é novidade, e não é por causa da presença do Guerreiro ou da ausência do Guerreiro. O fato é que o Flamengo tem, neste ano, muitas vezes jogado melhor e não vencido, com o Guerreiro ou sem Guerreiro, independe do Guerreiro. Agora, é curioso a gente voltar 3 dias depois de uma partida em que a gente discutiu isso e de um modo geral, na sexta-feira dizia-se, o Guerreiro fez falta. 3 dias depois a gente tem uma noção de que o Guerreiro não faz gol há 6 jogos e o Guerreiro não faz falta. Então, essa contradição só é que eu acho que ela existe, entendeu? O Guerreiro para mim é muito importante para o Flamengo. Ele não é o maior goleador do futebol brasileiro. Eu só não acho uma crueldade a gente comparar, muito em função da polêmica que o Roger criou, né, citando o Guerreiro numa entrevista, tudo já foi esclarecido, resolvido e tal, mas porque são 2 centroavantes. Não, mas ele não são 2 jogadores. Não, naquela entrevista em que ele dizia que o Guerreiro era superestimado. É o time do Flamengo no modo geral. Não, ele falou nominalmente, citou nominalmente o Guerreiro. Não ele foi perguntado só para responder a questão levantada pelo Edmundo. Dos 19 gols do Guerreiro, 10 foram no Campeonato Carioca. Dos 16 do Roger, 4 foram no Campeonato Estadual. Faz uma certa diferença, né? Porque vale a pena lembrar, porque assim, é muito fácil. Um fez 19, outro fez 16. Ok, beleza. Então, o que fez 19, teoricamente, é melhor. Né? O Flamengo ganhou o campeonato e priorizou o campeonato carioca. O Botafogo jogou 2 fases da Libertadores e não jogou o carioca. Então é muito melhor um time. E os adversários no Carioca são mais fracos do que eu não estou aqui discutindo, é só uma preferência. Cada um tem a sua. Eu acho que como jogador, eu prefiro o Guerreiro. Mas como goleador, como homem de área, que tem as oportunidades e desperdiça menos, eu escolheria o Roger. Simon, quem captou no estádio Newton Santos? O árbitro Ricardo Marques, árbitro da FIFA de Minas Gerais, teve muito bom desempenho, sobretudo o preparo físico dele. Observei com atenção, ele sempre bem posicionado, próximo, inclusive teve um lance aos 18 minutos do segundo tempo, em que o Guerreiro tentou cavar um pênalti ali numa disputa de bola e não houve a penalidade máxima e ele estava em cima da jogada. Portanto, muito boa atuação do trio de Minas Gerais. Bom,
Para lembrar a todo mundo mais uma vez que quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, transmissão exclusiva, oitavas de final da Sul-Americana, tem Chapecoense e Flamengo, vocês só veem, portanto, aqui no Fox Sports. PVC, o que você achou do Clássico da Vila? Achei que o Santos foi melhor no primeiro tempo já.